Bom, boa tarde a todos. Hoje estamos no nosso segundo evento, que a gente denominou Encontros Científicos Poli Pesquisa, e para este primeiro semestre a gente denominou como Pesquisa e Inovação no Mundo 4.0. Então, a ideia é fazer uma série de eventos onde a gente tenha a oportunidade de fazer um encontro de diferentes disciplinas ou de diferentes pessoas que estão liderando diferentes grupos de pesquisa e onde a gente possa encontrar pontos em comum de maneira a fortalecer a interação entre os grupos de pesquisa da Escola Politécnica. Então, meu nome é Diego Jativa, para quem não me conhece, e neste momento eu estou como gerente da divisão de pesquisa da Escola Politécnica, da nossa unidade. Então, eu coloquei no chat, caso você queira seguir a página, então na página de pesquisa Poli UPE, e o vídeo do primeiro evento que aconteceu a semana passada está também lá para você seguir lá. A ideia é que a gente vai criar um canal lá no YouTube da Pesquisa Poli, de maneira que a gente, todos esses eventos fiquem salvos lá para que você possa assistir no momento que você tiver um tempinho para poder curtir as pesquisas que a gente vem fazendo. Bom, hoje a gente... Marcos, tu estás com a chamada, né? Vocês receberam um banner. E hoje convidamos 3 grupos de pesquisa com seus líderes, ou melhor, os 3 líderes do grupo de pesquisa, onde foi convidado o professor Carlos Frederico Dias Muniz, da Gestão de Energia Elétrica, a professora Simone Rosa, do grupo de Aqua Poli e Água nas Cidades, e o professor Alexandre Maciel, do grupo de Ciência de Dados e Analytics. Então, veja que tem tudo a ver com sustentabilidade, eficiência energética, água e desenvolvimento, e ciência dos dados como uma ferramenta para cada vez mais entender como as coisas estão interligadas. Então, inicialmente, hoje, ou melhor, uma das críticas que a gente recebeu, e autocríticas que a gente fez do evento passado, é que terminou sendo um evento longo, e não é a ideia, a filosofia, a ideia é que os eventos sejam curtos. Então, eu vou pedir para Carlos, para o professor Alexandre e para a professora Simone ser os mais objetivos possíveis e não durar mais do que 15 minutos por participação, e damos 5 minutinhos para perguntas. Tá certo? Então, eu vou me permitir convidar a professora Alexandre Maciel. O professor Alexandre Maciel faz parte do quadro efetivo, é nosso colega de trabalho e é grande amigo. É professor da graduação em Engenharia da Computação e da pós-graduação em Engenharia da Computação. Em ambos é membro permanente. É coordenador da especialização em Ciências de Dados e Analytics, que é um sucesso aqui dentro da Escola Politécnica. É gerente geral de Ambientes de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. É membro da Câmara de Inovação da FACEP e foi coordenador geral da inovação e cientista-chefe do Instituto de Inovação Tecnológica da Universidade de Pernambuco. Então, diante desse currículo, então, eu fico muito grato de você estar aqui, Alexandre, e senta-se à vontade, a plateia está contigo agora. Boa tarde, Diego. Obrigado pela apresentação. Saudar aí nossos colegas, professor Carlos Frederico e professora Simone Rosa. Diego, a gente assume a gestão, mas ser professor não sai da gente, né? Então, estou aqui com o meu chapéu de professor, tá? E tentar contribuir aí para o avanço da pesquisa na Poli, que é a minha unidade, e, enfim, de toda quinta-feira eu volto à Poli para dar aula. Estou dando aula de dentro da minha sala na Poli, né? Então, é sempre um prazer poder contribuir. Diego, vou tentar ser bastante breve. Eu peço a licença à professora Simone e ao professor Carlos antecipadamente, porque eu pedi a Diego para ser o primeiro, porque 14 horas eu tenho uma reunião, e aí eu vou ficar aqui com vocês até as 14 horas, tá? E eu vou tentar ser o mais breve possível, Diego. Fico muito feliz quando você fala que ciência de dados tem tudo a ver com sustentabilidade, porque ciência de dados tem a ver com tudo, né? Sem brincadeira, tirando a brincadeira, ciência de dados é transversal, né? Então, eu fico muito feliz hoje em ver o curso de ciência de dados
da Poli, como você falou, a gente já está na 7ª turma aberta, né, ao mercado, e a gente já fechou 4 turmas in company, né, Tribunal de Justiça. Eu vou falar um pouco sobre isso, a Fiat Chrysler em formato de residência tecnológica, e a gente está trabalhando aí com mais 3 propostas, enfim, e é um assunto que é interdisciplinar, né, ele trafega aí muito bem por várias áreas de conhecimento, tá? Então, apresentando um pouco do grupo de pesquisa, acredito que tem um microfone aberto aí, Diego, se você puder fechar. O grupo... Não tenho... Pronto, já foi. Pronto. O tema aqui, né, é como você me pediu, Diego, é um overview, né, é um grupo de pesquisa relativamente jovem, né, a gente conseguiu registrar ele em 2020, o ano passado, né, em meio à pandemia, mas o grupo ele não nasce, ele só tem a certidão de nascimento, né, em 2020, mas ele já vem operando aí desde 2016, né, ele está cadastrado dessa maneira na área de ciências exatas e da Terra, é um grupo na área de ciência da computação, tá certo? E tem eu como líder e o meu colega e parceiro de pesquisa, o professor Rodrigo Lins, da Federal Rural, tá? E a escolha, inclusive, do nome do grupo de pesquisa tem muito a ver com a especialização da Poli, né? Porque quando a gente montou o quadro de professores da especialização lá em 2016, né, de lá para cá a gente vem interagindo muito, produzindo muito conhecimento, e isso nos motivou a oficializar, digamos, parte desse grupo em um grupo específico de ciência de dados e analytics, tá? Nós temos 3 linhas de pesquisa e ainda temos poucos pesquisadores, mas são professores do quadro da especialização, tá? Então, eu e o professor Rodrigo estamos focados muito na área de mineração de dados, os professores Kiev, que é da UFPE, o professor Jairson, da Univasf, e o professor Jorge, da UPE de Caruaru, são especialistas na área de processamento e análise de dados, né, para Big Data, para grandes volumes de dados, tá certo? E outra frente que a gente puxa, que também é bastante importante na área de ciência de dados, é a área de negócios, tá? Então, a gente tem o professor Maílson Santos, da Fábrica de Negócios, é uma empresa, né, está no mercado, e isso é muito interessante, essa visão de mercado no nosso grupo de pesquisa, tá? E o professor Rômulo César, da UPE Caruaru também, tá? Então, a gente conseguiu, digamos, montar o grupo ano passado com esse time inicial de 8 professores, mas a gente já vem conversando aí com outros nomes, né, que começaram a fazer parte também do quadro da especialização para compor. Então, aí, muito em breve, a gente vai ter aí mais 2 professores fazendo parte aqui desse time. E quais são os objetivos desse grupo, né? Por que a gente decidiu criar mais um grupo na Poli, né? Dado que a gente tinha vários grupos na área de computação, o professor Fernando Buarque e Carmelo, com inteligência artificial, o professor Bário, o professor Bruno, na área de reconhecimento de padrões. Inclusive, eu sou membro colaborador desse outro grupo, em outra linha de pesquisa que eu trabalho, tá? Porque esse grupo ele tem uma pegada, digamos, diferente, tá? Além, evidentemente, da formação, né, em mestrado, doutorado, e a produção de artigos, teses, dissertações, a gente tem uma pegada muito focada no mercado, tá? Então, por isso que a gente divide os objetivos do grupo em formação e requalificação profissional, é onde entra a especialização, vou falar um pouco sobre isso, a produção e a difusão do conhecimento. Então, além da gente publicar e produzir conhecimento, né, a gente também tem um evento com o mesmo nome, né, o Workshop de Ciência de Dados e Analytics, certo? Que também vou falar um pouco mais à frente sobre ele, e essa pegada que a gente tem, né, em nossa pesquisa. Eu sou bolsista de produtividade do CNPq em desenvolvimento tecnológico, e minha pesquisa sempre é muito voltada à interação com empresas, tá? Então, essa é a natureza, digamos assim, desse grupo, que para nós, né, para esse grupo de 8 professores, justificou a gente partir para um novo grupo, tá? Que é muito recente ainda, mas que antes de 2020 tem muita história para contar. Em relação à formação, né, o professor Diego mencionou aí, eu sou membro permanente do mestrado e doutorado em Engenharia da Computação da UPE. Outros professores têm colaborado com a gente como co-orientador,
né, dos nossos projetos, além do professor Kiev também fazer parte do programa do Centro de Informática da UFPE, o professor Rodrigo fazer parte do programa da Federal Rural, tá? Então, a gente tenta sempre trabalhar essa sinergia, a gente co-orienta lá, eles co-orientam aqui, e a gente tem criado grandes trabalhos, né, grandes publicações têm saído daí também. A pós-graduação Lato Sensu, tá? E aí eu qualifico isso como classifico isso como uma requalificação. É extraordinário a gente analisar o perfil dos estudantes que fazem parte da pós-graduação desde 2016 para cá, o quanto mudou, tá? Antes muito focado em ciência da computação, e hoje a gente tem profissionais de todas as engenharias, ciências sociais aplicadas, estatística, física. Então é uma grande história esse curso, e que evidentemente, como trabalho de conclusão de curso, também tem a orientação desse grupo de pesquisa, tá certo? Aqui eu coloquei apenas um destaque, né, que foi esse curso ter sido oferecido em formato de residência tecnológica para a FCA, hoje Grupo Stellantis, tá, que também gerou 4 produtos para a planta da Jeep em Goiânia, extraordinários, e mostra um pouco dessa transferência, digamos, direta, né, de conhecimento que esse grupo de pesquisa tanto valoriza, tá? E o que eu mencionei para vocês está aí as turmas especiais que a gente já teve com a Receita Federal do Brasil, Tribunal de Justiça, Controladoria Geral do Estado, e muito em breve a gente vai estar iniciando com o Tribunal de Contas daqui de Pernambuco também, certo? Então, como resumo dessa parte de formação, né, a gente fica muito orgulhoso de mostrar que esse grupo já formou 37 mestres, tá? Tem 11 doutorados em andamento, tem 15 mestrados em andamento, 165 TCCs. Esse número é engraçado, porque só o professor Rômulo tem 101 defesas de TCC, o professor Rômulo lá de Caruaru, né? Então ele é o campeão dos TCCs aí. Tá? A gente também tem uma contribuição importante nas iniciações científicas, e na pós-graduação Lato Sensu já são mais de 250 cientistas de dados formados, tá? Então, veja, a gente compreende muito bem a diferença de uma formação estricto sensu e de uma lato sensu, tá? Mas para nós, para o grupo, as duas são amplamente importantes. Em relação à produção de conhecimento, aqui eu decidi focar mais na minha produção, tá? Porque aí eu teria que fazer um levantamento de toda a produção de todos os professores, e eu confesso que não tive tempo hábil para isso. Então, eu tenho uma atuação forte aí na área de mineração de dados, com foco em mineração de dados educacional, e a gente vem migrando, ampliando esse escopo, né, de uma maneira muito forte para a área de energia, para a área da indústria, tá? Outros trabalhos na área de mineração textual, tá certo? Que a gente também conseguiu fechar projetos com empresas na área de mineração textual. Síntese de fala foi uma linha de pesquisa que eu trabalhei fortemente no meu doutorado e logo após o doutorado, então eu mantive essa linha aí até mais ou menos 2020, 2019, 2020, hoje ela está um pouco em stand-by, né? A gente pesquisador às vezes cansa um pouco, né, de um tema, mas a gente também tem contribuição nesse sentido, e como eu mencionei para vocês, a gente tem uma pegada muito de desenvolvimento tecnológico. Então, hoje a gente tem 4 ferramentas que são registradas no INPI, tem código aberto, tá, disponível no GitHub, que é um framework para interface de voz, que foi fruto do meu doutorado, e a gente continuou por muito tempo avançando. Tem um projeto Avatar Educação, que começou enquanto eu tinha uma startup chamada Vocal Lab, e a gente depois deu continuidade na pesquisa. Um framework de mineração de dados chamado FMDev, e aqui um Learning Analytics Dashboard. Hoje a gente vem trabalhando fortemente na integração dessas ferramentas. A gente acredita que conseguiu criar um grande leque de ferramentas de apoio à educação, que utiliza interface de voz, que utiliza mineração de dados, que tem gráficos bonitos, etc. Hoje o trabalho da gente está sendo encaixar, digamos assim, essas 4 peças aí. Em relação à difusão, né, a gente começou em 2016 com um evento bastante tímido, né, até na parte gráfica aí, e ainda era o workshop de mineração de dados. Isso era muito fruto da minha disciplina de mineração de dados, né, que eu ministro na Poli, tanto na graduação, quanto no mestrado e no doutorado, certo? E a gente foi avançando nesse evento, cada vez crescendo mais, trazendo convidados
cada vez mais relevantes, e nesse ano aqui de 2019 a gente teve mais de 200 participantes no auditório, né, no bloco A da Poli. Foi quando em 2020 a gente teve que fazer o workshop em evento totalmente online, mas não por isso deixou de ser tão prestigiado. A gente fez apenas um turno para não ficar tão cansativo, né? Mas a gente manteve aí uma apresentação inicial do grupo de pesquisa e depois 3 mesas redondas, sempre com a pegada indústria, governo e academia, tá? E aí, para esse ano, a gente já está com a data agendada, então, por favor, salvem a data aí, 25 de novembro, ainda não fechamos a programação, e muito em breve tem as nossas redes sociais, vocês podem seguir no Instagram, no Facebook, vocês vão estar acompanhando as publicações do workshop, tá certo? Então, assim, a importância da difusão, né? Muitas vezes a gente produz os projetos interessantíssimos nas disciplinas, ou então as iniciações científicas, os mestrados, né? E aí a gente sente que falta uma divulgação interna na própria Poli, né? Então, esse workshop tem muito essa característica, né? Naquele evento de 2009 que eu mencionei para vocês, a gente teve short papers, né, que viraram banners, a turma ficou tudo empolgada ali naquele hall de entrada do bloco A, apresentando seus short papers, seus banners, teve os full papers, né, que eram apresentados no auditório, enfim, mesas redondas. Então, eu acho que é muito bacana e é muito interdisciplinar, tá certo? Interação com empresas, né? Como eu mencionei, ao longo da minha trajetória aí como pesquisador, tenho sempre buscado fazer projetos de P&D com as empresas, então a Courrier e a Informa Software foram uma das primeiras que investiram, né, no nosso grupo de pesquisa. Importante ressaltar que, além das bolsas para os estudantes, ainda tem as taxas de administração para a IAUP, para a Poli, né, equipamentos. Então, hoje a gente tem equipamentos que foram conseguidos com projetos de P&D com empresas, né? Esse do DINIT também é um projeto bastante interessante, né, de classificação de veículos, né? Então, são as câmeras que são instaladas nas BRs e elas contam e classificam que tipo de carro está passando, certo? A gente, em parceria justamente com o pessoal da UPE Caruaru, a gente também fechou um projeto com o Shopping Difusora de lá de Caruaru, está finalizando ainda esse ano. Então, vejo que há uma diversidade, né, de aplicações da área de ciência de dados. E o mais recente, eu vi a Mariana, que está aí, o professor Roberto também, e a gente vem trabalhando aí no projeto com a Chesf, um P&D ANEL extremamente relevante, né, em parceria com o Instituto Tecnológico, o Edson Mororó Moura, e com o Parque Tecnológico Itaipu, projeto aí na ordem da casa de 3 milhões, mais de 3 milhões de reais, e é com bastante orgulho, né, que a gente faz parte aí desse time. O professor Roberto também está compondo aí, certo? Bom, é isso, Diego. Eu tentei ser o mais breve possível, passar pelos objetivos do grupo de pesquisa, mostrar alguns resultados, colocar aqui alguns contatos e mais informações sobre o workshop, né, sobre o grupo de pesquisa, meu e-mail também, e me colocar à disposição para quem tiver dúvidas ou quiser participar do grupo de pesquisa como convidado. É sempre um prazer, ok? Tá bom. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Excelente palestra. ¿Vocês têm alguém tem algum tipo de questionamento, de perguntas, um comentário para fazer para Alexandre, aproveitar que está por aqui? Não? Como ninguém perguntou, né, eu gostaria de fazer uma pergunta, Alexandre. Né? Quando a gente fala de chuvas, então a gente tem uma quantidade assim imensa de dados, né? Que atualmente já tem equipamento que você pode medir a chuva a cada minuto, né? Você pode pegar então e também fora isso também o CEMADEM, que é um centro de desastres naturais, então já colocou nas grandes cidades vários postos pluviométricos, né? Então a gente tem atualmente uma quantidade grande de postos e cada posto desse pode ter leituras a cada minuto. Então, a gente pode aí imaginar várias coisas de descobrir, então, como é que foi o crescimento dessa chuva. Porque não basta só dizer assim, choveu 100 milímetros por dia. Né? Eu teria que ver a concentração dessa chuva. Né? Como é que você vê isso como aplicação dessa ciência de dados? Prazer revê-lo, professor Jaime, mesmo que virtualmente. Né? Eu vejo muito animado, sabe, professor? Quando a gente começou o curso lá em 2016, veja que 5 anos nessa área é muito tempo.
Então, a gente tinha até, às vezes, dificuldade de encontrar base de dados. Hoje, a gente tem base de dados de todo tipo, de toda natureza, então, eu fico bastante animado, tá? Eu tenho certeza que, com essas bases de dados públicas, enfim, a gente consegue produzir bastante conhecimento, tá? E isso auxiliar na tomada de decisão, tá? Então, é mais fácil hoje do que há 5 anos e vai ser, com certeza, mais difícil do que os próximos 5. Sim. Ok. Tá bom, Alexandre. Então, muitíssimo obrigado novamente pela presença. A gente vai se encontrando novamente. Para quem está interessado em fazer sua iniciação científica ou está fazendo sua pesquisa e ainda não sabe como desenvolver ela, você pode procurar a pesquisa@poli.br, que a gente pode encaminhar, faz o encaminhamento para os professores, ou você pode procurar diretamente o professor e a gente vê como a gente pode se organizar para você desenvolver a sua pesquisa durante sua vida acadêmica. Então, novamente, muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Diego, e mais uma vez eu vou pedir desculpa aqui a todos, Tranquilo. Mas eu tenho essa reunião agora às 14 horas e eu peço mais uma vez desculpas. Obrigado a bom, todos, então, obrigado, Diego, um grande abraço. Tchau, Alexandre. Tchau. Pegando um pouco aí, então, a pegada das chuvas, né? E sendo ela muito importante, ainda mais que vivemos num estado como o de Pernambuco, que está uma das regiões como que se chama, o polígono das secas, né? É a região onde tem grandes estiagens. Temos muito sol e, ao mesmo tempo, temos pouca água. Olha aí a ironia do destino, muita energia. Isso já me adiantando a apresentação do professor Frederico. Mas, então, inicialmente, vamos convidar, e para nós é uma honra convidar a professora Simone Rosa da Silva. Ela é professora do curso de Engenharia Civil e da pós-graduação em Engenharia Civil, e ela tem actuado como gestora do governo do estado de Pernambuco desde 1992, uma ampla experiência, e como pesquisadora do Instituto de Pesquisas Agronômicas, gerente de outorga e cobrança da Secretaria de Recursos Hídricos, assessora de planejamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. Enfim, eu não tenho muita coisa para ser dita, eu vou parar por aí. Eu vou lhe convidar a professora Simone, sinta-se à vontade, se são aí 15 minutinhos para você conversar acerca da sua pesquisa e do grupo de pesquisa. Ok, boa tarde a todos, então, todos os colegas, professores e alunos que nos veem. Vou começar já a compartilhar a minha tela enquanto eu vou falando, para aproveitar aqui o tempo. E vou tentar colocar aqui da forma mais prática, né, para vocês. Não vou ficar aqui lendo o que está nos slides, evidentemente, vou dar só algumas informações. Então, vou falar um pouquinho do histórico do nosso grupo, da nossa principal linha de atuação, né, e também das possibilidades aí de integração de alguns projetos e possibilidades de integração aí com as demais pós-graduação, que é o objetivo, então, desse encontro. Tá? Então, assim, nosso grupo, ele surgiu lá em 2013, né? Na verdade, ele não surgiu como grupo de pesquisa, né? Ele surgiu muito mais com o trabalho de extensão, pela iniciativa dos próprios alunos, né? Então, alguns alunos me procuraram e a gente começou na linha da extensão, a conscientizar, né, a população, começando pelas escolas, e aí depois que a gente foi avançando um pouquinho, que a gente realmente consolidou o grupo como grupo de pesquisa, e isso foi mais para frente. Vou mostrar aqui para vocês, então, só para falar para vocês que ele não começou, de fato, como grupo de pesquisa, então, ele começou muito mais como grupo de extensão. Então, em 2016, foi que a gente cadastrou no Diretório de Pesquisas do CNPq, em outubro de 2016, e aí, de fato, a gente já tinha alguns, os primeiros trabalhos publicados, e aí a gente começou a se consolidar como grupo de pesquisas, e a gente se propõe a fazer, então, não só pesquisa, né, mas extensão. Ultimamente, né, com a pandemia, a gente está um pouco, né, mais parado nessa parte de extensão, tá? E trabalha tanto com alunos, né, de graduação, de extensão científica, né, orientando TCCs, quanto com mestrado e muitos alunos já aqui egressos do nosso pós-graduação do PEC, Engenharia Civil, e aí seguem no doutorado, e aí a gente faz uma parceria aí onde eles estão, muitos professores, eu, o professor Jaime, co-orientando eles com parceria de colegas aí em outras universidades. Tá? Então, as linhas de pesquisa, então, a gente tem drenagem urbana, que eu comecei timidamente antes da participação do professor Jaime Cabral, e aí com a chegada do professor Jaime na Poli, ele assumiu mais fortemente essa linha.
né, a linha de captações de águas pluviais, de água de chuva, que, na verdade, ela faz parte, né, da linha de conservação de água e edificações, a linha de redução de perdas no abastecimento, tá? E a linha de uso racional de água e edificações, né, que a gente tem chamado agora de conservação de água e edificações. Então, o foco, né, principal do nosso grupo é realmente como a gente usar a água com mais eficiência, seja ampliando a oferta de fontes alternativas, né, como água de chuva, aproveitamento de água de ar-condicionado, ou reduzindo demandas usando fazendo, né, de forma mais eficiente, né, aquela atividade com o menor consumo de água possível. Então, esse é um foco, né, bem forte, né, principal aí do nosso grupo. E temos também na linha de drenagem outros trabalhos, com o professor Williams também, na parte de infiltração, na parte de telhado verde, né? Então, o grupo começou a se expandir, né, para além dessas linhas principais, tá? Aqui só comentando, né, passando rapidamente, então eu sou a líder do grupo, né, nós temos mais o professor Jaime Cabral, que está aqui conosco, o professor William Soares também está aqui conosco, a professora Roberta da casa, aqui na área de saneamento, trabalha também amplamente aí como consultora de vários trabalhos, a professora Marlene da Regueira, também aí na parte de saneamento 1, instalações prediais, a professora Emília, que, né, atua mais fortemente no 10, a professora Annelise já é uma egressa, né? Terminou o mestrado com a gente. Não é egressa porque ainda está no doutorado, né? Até sob minha orientação, mas já é professora da casa também. E temos vários outros professores, né? De outras universidades. Atualmente a professora Micaela, né? Terminou seu doutorado, está na Unicap. Temos professores na Estácio, universidades particulares. Então, assim, um ponto que nos orgulha, digamos assim, no grupo, é que a gente conseguiu formar profissionais e profissionais de ensino também. Então, eu costumo dizer aos colegas que eu me sinto bastante tranquila, porque se eu tiver que me aposentar daqui a pouco, não que eu queira, né, a gente já tem aí o professor Marcos Barbosa, né, então vários professores na casa formada, aqui só para ilustrar, essa foto é na Secretaria de Administração, uma parceria grande que, em termos de cooperação técnica, a gente tem com a SAD e que originou aí várias pesquisas da gente, na linha de conservação de água em prédios públicos. Aqui uma foto aí de alguns membros do grupo. A gente criou essa farda assim, branca para os alunos de graduação, e aí quando vão para o mestrado, a azul escura, né? E aí quem vai estar no doutorado tem uma azul clara, né? Ou já após, né, o doutorado. Então, eles têm essa aspiração, digamos assim, né, de seguir. Então, é só para ilustrar. Na área de ensino, né, nessa linha de ensino, uma ação importante são cursos que nós ministramos no Cefosp, né, então, no Centro de Formação do Servidores de Pernambuco. Então, nós capacitamos gestores de água. Então, tem um decreto de 2014 da Secretaria de Administração, e nós, através desse termo de cooperação com a SAD, nós fizemos pesquisa e ensino. Então, os gestores são denominados por portaria, e aí nós capacitamos os gestores com, né, os princípios básicos de como calcular lá o indicador de consumo, né? Em pesquisa, nós calculamos os indicadores de consumo para diversas tipologias prediais, começamos por escolas, depois trabalhamos com prédios administrativos, depois passamos para hospitais. Então, assim, uma contribuição forte, na minha opinião, do nosso grupo foi que nós criamos indicadores de consumo de água de referências, né, com base, então, em, né, coletas de dados em campos, e aí, depois disso, nós passamos, né, essa informação, essa capacitação para os gestores de água, em 2 tipos de curso, né, o primeiro mostrando como eles fazerem um monitoramento, né, do consumo de água do seu prédio, e depois a gente criou uma planilha, a PMCA, Planilha de Monitoramento de Consumo de Água, e aí a gente fez essa capacitação, e a gente tem resultados práticos em vários prédios, inclusive no campus Benfica, né, na FECAP, com uma redução de mais de 30% do consumo de água, só através do monitoramento, aí identificando rapidamente, o gestor identificando rapidamente quando há um vazamento, quando há uma perda, ou seja, quando há um consumo atípico, e fazendo essa ação assim de forma ágil, né, rápida. Então, a gente tem essa experiência, né, em alguns prédios de diversas tipologias, tá? E aí no site do Aqua a gente tem lá diversos exemplos, né, uma gama de trabalhos. Aqui, para ilustrar um pouco a produção do Aqua, então, a gente juntou os dados, né,
O professor Alexandre Marcel não está mais aqui, mas ele comentou, eu não tive tempo, então só fiz com a minha produção. Eu também não tive tempo, mas eu pedi aí a um membro da nossa equipe, e eu digo, em todos os lados, do professor Jaime, do professor Williams, da professora Roberta, da professora Margarida, professora Simone, e aí verifique o que a gente tem, né, em artigos de periódicos. Então, a gente tem, e aí, professor Jaime... É uma excelente oportunidade para a gente se para se enxergar no espelho, né? Exatamente. E eu fiz mais, professor Diego. Eu fiz o seguinte hoje, porque eu gosto de motivar. Eu joguei lá no nosso grupo do WhatsApp do Acopoli, hoje bem cedinho, acho que eram umas 8h30, 9 horas da manhã, o professor Jaime e o professor Williams estavam vendo, eles responderam, eu coloquei um quiz e coloquei para eles a pergunta, joguei para os alunos, inclusive com direito à premiação. Eu perguntei, de 2015 a 2020 e até atualmente, né, quantos artigos em periódicos foram publicados pelo Aqua? E quem acertar leva um livro da gente, da última... que massa! A participação foi incrível, eles ficaram bem motivados. E eu disse, não vale contar no lápis dos professores, e a resposta eu não vou dar aqui no grupo, não. A resposta é lá assistindo o evento. Quem quiser saber, para saber se ganhou o livro. Então, às vezes a gente dá essa motivada, ótimo. E eu fico muito satisfeita, assim, com a participação dos alunos, né? E aí eu até coloquei, olha, quem quiser saber um pouco mais da nossa história, né, bem pouquinho, vai lá no grupo. Então, assim, tanto artigos de periódicos, né, quanto artigos de eventos, né, livros e capítulos de livros. E aí eu vou destacar para vocês os nossos livros, a gente começou, né, todos publicados aqui concorremos aos editais da EDUP. Então, o primeiro foi uma coletânea de experiências em diversos prédios públicos, né, então foi uma coletânea. Em segundo, a gente focou na questão dos prédios públicos administrativos, e aí, com coleta de dados em campos, a gente criou um indicador de referência. Então, o que isso foi útil para a Secretaria de Administração? Ela antes exigia assim, eu quero que cada gestor público, no ano seguinte, reduza X% o seu consumo de água. Mas aí a gente começou a ver que a gente tinha que ver que esse padrão, ele não era igual para todo prédio, né? Que cada um tinha uma característica. Então, quem tiver interesse, está aí os prédios públicos administrativos, e nas escolas foi o volume 3, que nós lançamos no ano passado, e aí, todas já estamos preparando, iniciando, né? Já uma avaliação de qual o impacto da pandemia no consumo de água, né? Dar um spoiler aqui para vocês, né? Estamos começando, estamos na mineração de dados ainda, né? Para a gente ver, então, dar continuidade aí na questão com as escolas, né? Já estamos com o volume 4 pronto, está na gráfica, vai ser lançado esse ano, e aí trata de a tipologia de instituições de ensino superior, e o volume 5 ainda estamos escrevendo, que vai ser os nossos resultados sobre hospitais, né? Temos trabalhos aí publicados já em revista, achamos importante consolidar. Aqui alguns exemplos, né, de publicações, né? Esse artigo aqui da esquerda, ele foi bastante citado, né, do consumo de água em escolas públicas, né, inclusive por pesquisadores da International Water Association. Então, como eu digo para meus alunos, não é só importante publicar, é importante publicar e ser citado. Aqui um outro artigo interessante, que a gente fez uma análise, né, das estruturas padrão, do projeto padrão, pelo MEC, e se a gente colocasse a questão da captação de águas pluviais, tá? Então isso está disponível lá no site do MEC, então qualquer prefeitura que tenha recurso para construir, a gente já tem, né, esse plus, né, de pode construir e no projeto agregar já esse item de sustentabilidade, com análise de viabilidade financeira, né, para os 3 modelos lá de escolas que estão lá disponíveis no MEC, né. Temos também, né, estamos também avançando em outras áreas, aqui uma publicação, destaque aí do professor Williams também, com a questão analisando, né, o efluente, tá, no período seco e chuvoso, numa estação de tratamento. Tá? Aqui também o professor Jaime, né, saindo um pouco, né, dessa nossa linha principal, a questão da presença aí de drogas, né, águas superficiais, no Rio Beberibe, e sim, estamos diversificando, né, então temos vários trabalhos aí já na área de telhados verde, mais o professor Williams que puxa, de infiltração, aqui a questão dos microplásticos, esse trabalho foi apresentado até no congresso na Tailândia, pela Micaela Moura, que hoje é professora da Unicap, Alisson também é egresso, também é professor hoje, certo? Então, assim, temos aí bastante egressos aí disseminando aí o conhecimento. Aqui só para ilustrar que, mesmo no trabalho de extensão, a gente se preocupou em documentar, então se preocupou também em enviar artigos para a revista de extensão, e deixar aí nossa marca. Aqui ilustrando, isso foi a primeira revista de extensão da UPE, né, com o trabalho nas escolas, ganhamos o prêmio, inclusive,
E aí já capacitando nas escolas os responsáveis pelo consumo de água em cada escola, aqui já no Hospital Getúlio Vargas, né, nossas equipes em campo, coletando dados, fazendo cadastro, nossas parcerias aqui, então temos uma parceria forte, né, com a Secretaria de Administração, no qual temos um termo de cooperação, hoje temos um termo de cooperação formalizado também com a APAC, tá? Com a Compesa temos a integração, não formalizamos ainda, mas até com um projeto de reuso de efluentes, que já está em andamento, através de uma tese de doutorado. A Secretaria de Educação também deu bastante apoio para a gente, né, no trabalho com as escolas. E hoje eu nem coloquei aqui a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, né, onde eu atuo, né, atualmente como secretária executiva de Recursos Hídricos, e a gente tem feito outras parcerias, né, uma pesquisa lá na linha de dessalinizadores para a população rural. Então, aqui no Executivo temos trabalhado um pouco aqui nessa linha do saneamento rural, e aí eu tenho procurado, né, trazer também alunos e pesquisas nessa linha. E aí, para citar um projeto importante que a gente participa, o consórcio Investas, né? Então a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, temos vários subprojetos, então é uma parceria, né, uma integração com 5 universidades, né? E que tem várias outras linhas, e nós participamos no projeto de recursos hídricos. Nós estamos com 3 capítulos de livros prontos já, no Prelo, deve sair esse ano ainda, na parte de infiltração, tá? Na parte de gestão de águas subterrâneas e na parte da conservação de água em edificações, mas aí no semiárido. Tá? Então, trazendo todo esse trabalho que a gente iniciou na região metropolitana do Recife, agora para o semiárido. Tá? E aí eu coloquei assim, possíveis integrações que a gente pode ter aqui com os outros pós-graduações, que é o foco, né, do encontro, né? Então, o que seria interessante para a gente? Desenvolvimento de aplicativos, né, para que a gente pudesse fazer um monitoramento, principalmente um monitoramento ou em tempo real, ou com participação da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente vê na parte de drenagem, né? Então, que quando dá uma chuva, que a população pode participar. Nesse ponto crítico de alagamento, chegou em tal marca d'água, tira uma foto, né, manda informação, certo? Então, isso é uma informação importante para a gente alimentar e calibrar modelos depois. Né? Uma outra possibilidade seria sensores, né, para medição de variáveis hidrológicas. Né? Então, a gente tem sempre que comprar os equipamentos, e às vezes a gente poderia, né, talvez desenvolver esses equipamentos, né, de uma forma, de um custo mais barato, e até de monitorar isso em tempo real. Então, por exemplo, todo esse trabalho que a gente faz para levantar os indicadores de consumo de água, a gente se baseia em leituras diárias, mensais, mas quando a gente quer monitorar, por exemplo, por telemetria, a gente não tem ainda recurso para comprar esse sensor, e aí como é que a gente poderia, talvez, desenvolver isso em conjunto, alguma parceria? Então, assim, algumas sugestões. Aí, esse é o e-mail do Grupo Aqua, aqui é o nosso site, onde a gente tem a maior parte aí das nossas publicações que estão em revistas, né, que são de consulta, né, de open access, a gente coloca lá o link, tá? Nossos livros estão em PDF disponíveis para download também, e a gente fica à disposição aí, para não me exceder aí mais no tempo, para colaborar com os demais cursos. Obrigada. Tá bom, muitíssimo obrigado, professora Simone. Eu confesso que já tinha alguma vez, algum dia, indagado lá o site e lido um pouco os livros lá do grupo da Aquapoli. Muito obrigado, professora Simone. Estamos abertos agora a perguntas, uma ou 2 perguntas, caso alguém tenha interesse. Professora, Roberto Dias, aqui do curso de Eletrotécnica, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Eu vi a sua descrição aí sobre ações aí junto a órgãos públicos, né? A gente visualiza em eletrotécnica também algo parecido com o que acontece em civil com relação às instalações hidráulicas, né, e a questão da utilização. A gente também visualiza a mesma coisa com relação à eletrotécnica. Aí uma pergunta mais assim de tratativa. De modo geral, a receptividade desses gestores de órgãos, ela é tranquila com relação aos alunos, a presença da universidade lá dentro, propondo ações de melhor utilização dos recursos lá, da energia disponível, por exemplo. Qual é a sua experiência nisso, nessas tratativas? Certo. Então, vamos lá. Primeiro, como é que começou a nossa tratativa com a SAD? Os acordos, as parcerias, elas são feitas basicamente por pessoas. Né? Então, às vezes, as pessoas saem das instituições e a parceria não segue naquela velocidade, certo? Então, assim, quando a gente começou, nós tínhamos uma determinada pessoa como gerente lá desse setor, e isso começou a funcionar antes da gente formalizar.
E aí a gente começou a formalizar e todo dia, todo ano, né, foi renovando essa formalização. Agora, houveram algumas mudanças e talvez até um pouco da perda do interesse, porque a gente já mostrou bastante resultados. Então, assim, o que eu te digo é isso, depende das pessoas que estão nos locais. Então, se houver uma boa vontade, né, um interesse mútuo, vai, e aí você arranja como formalizar, certo? Então, assim, na SAD houve uma mudança, tem um núcleo técnico de água e energia, e aí ele foi descendo, né, e não é, antes era uma gerência, enfim, foram dando, digamos que assim, diminuindo o grupo, menor importância, mas eles tinham interesse também, têm interesse também em trabalhar na parte de energia, do mesmo jeito que a gente fez o trabalho de consumo de água, eles até me perguntaram, em um determinado instante eu indiquei o professor Marcílio, não foi? Que eu perguntei aos colegas, não, quem trabalha com isso é o Marcílio. Então, assim, eles têm um interesse, porque qual é o interesse maior do Estado? É reduzir custo. Então, se reduzindo o custo de água, reduz custo, reduzindo o custo de energia, reduz custo, então vamos reduzir custos. E agora, como a gente, durante a pandemia, a gente não conseguiu avançar em algum, até a gente instalou no semiárido, instalamos captação de águas pluviais numa escola em Pesqueira, reuso de água de ar-condicionado numa escola em Tabira, só que aí parou a aula, parou tudo e a gente não conseguiu mais coletar os dados. Então, agora a gente está indo numa outra direção, que eu já vi alguns trabalhos, que vamos verificar o impacto da pandemia no consumo de água, dessas tipologias. Estamos até em tratativas para uma parceria com a Chesf. Certo? Ok. Mas percebi aqui na resposta. Tá bom, então, tipo, devido ao tempo, Obrigado. vamos parar os questionamentos. Professora Rosana. Então, eu vou falar rapidinho. Tá Uma certo. pergunta que eu ia fazer, porque dos três objetivos que a professora Simone. Prazer, professora. Meu nome é Rosana Fonseca. Eu faço parte do programa de engenharia de sistemas e eu trabalho com sensores químicos, mas principalmente biológicos, né, ou bioquímicos. Então, eu me interessei quando eu vi lá a palavrinha de 6 áreas de interesse de atuação, seria o desenvolvimento de sensores, né, para pesquisas de variáveis, eu acredito que em águas, né, fluentes, né, de rios, principalmente. Então, eu queria saber que tipo de marcadores ou que tipo de substâncias químicas, eu não sei os parâmetros que vocês gostariam de desenvolver sensores. Na verdade, quando eu falei em sensores, eu não estava nem pensando em qualidade de água, mas eu estou vendo o professor Jaime se movimentando aqui, eu acho que ele está pensando em qualidade de água, porque eu conheço ele, né? Então, assim, tem essa possibilidade. Mas quando eu coloquei ali, eu pensei no seguinte, por exemplo, a gente não tem... O professor Alexandre, uma vez, logo que eu cheguei na escola, ele disse assim, olha, outro dia eu fui na USP, alguns anos atrás, entrei lá, tem uma balança aqui, tem não sei o quê, tudo super ultra moderno, por que a gente não faz isso aqui? Eu disse, porque custa caro, né? A gente não tem um investimento para fazer isso. Então, quando eu falei em sensores, é isso. Para mim, não tem que estar alguém fazendo a leitura do hidrômetro, né? Mas a gente detectando isso telemetricamente. Mas se o professor Jaime quiser também colocar alguma questão sobre a qualidade de água, que eu vi que ele ficou com vontade de falar. Professora Rosana. Tenho certeza que meus olhos brilharam, mas tudo bem. Obrigada por seu esclarecimento, professora. Como o Diego está preocupado com o tempo, mas eu diria o seguinte, nós temos visto em vários rios do Brasil e rios aqui de Recife, né, paracetamol, que o pessoal toma bastante, aí no Rio já tem, né, dipirona tem bastante, ibuprofeno tem bastante. Eu fiquei muito possivelmente surpreso tem quando bastante eu vi o título do hormônios. artigo. Possivelmente tem bastante hormônios também, só que o hormônio a gente não colocou, né, não montamos ainda uma linha para poder identificar os hormônios, né? Mas assim, esses pesticida já para o interior, sim. Agora, pesticida a gente fica mais preocupado porque são muito diferentes pesticidas. Então, para você sair pesquisando é um desafio muito mais complexo, porque o pessoal usa muitos princípios bem diferentes, né? Aí eu quero entrar para divulgar também meu trabalho como pesquisador lá do Federal. Aí tem possibilidade. Sim, pronto, a pesquisa também, com certeza, para o Agreste Sertão, com certeza, a Zona da Mata também, né? Agora eu acho mais difícil, porque são muito mais de produtos químicos diferentes, né? De tipo diferente. Né? Tá bom, então vamos dar continuidade ao evento. Depois, de qualquer maneira, Rosana, se tu precisar, a gente posso te enviar o contato do professor Jaime
e do contato professor civil. Novamente, professora Simone, muitíssimo obrigado pela apresentação do grupo, fantástico. E agora... Eu fico à disposição, Diego, e me despeço, porque, infelizmente, eu também vou Tranquilo. precisar seguir numa outra agenda, mas estamos Tá bom. à disposição. Sei, está Obrigada a todo todos. mundo ocupado. Bom, por último, porém não menos importante, a gente vai convidar, vai chamar o professor Carlos Frederico Dias Muniz e o professor Roberto Dias. Ambos são do grupo de gestão de energia elétrica. Lembro muito bem do trabalho do professor Carlos Frederico na optimização do consumo ou diminuição do consumo elétrico da própria Escola Politécnica. Esse trabalho foi muito importante para a nossa escola. E ambos são professores do curso de Engenharia Elétrica, vem trabalhando na disciplina de medidas elétricas e combate ao desperdício de energia, tudo a ver com sustentabilidade. Novamente, volto a falar, hoje a palestra tinha um nome de sustentabilidade, tanto em termos de água como em eficiência energética. E ambos, Roberto e Carlos Frederico, têm tido parcerias com a CELP e com a CHESF, então têm envolvimento com as empresas, com uma parceria muito forte, e eles vão nos apresentar hoje o grupo de gestão de energia elétrica. Então, fica com vocês a palavra agora. Ok, Diego. Boa tarde a todos e a todas. Eu coloquei aqui para projetar, não sei se vocês já estão vendo aí. Falta colocar no Ainda não. Apresentação. Isso, coloca no teu slide. Agora. Perfeito. Vamos ver se está aparecendo aqui como apresentação, ok? Agora, perfeito. Perfeito. Muito bem, gente. O nosso grupo ele tem uma certa, digamos assim, similitude com o da professora Simone, né? Nesse aspecto, vou falar aqui a primeira parte, e a segunda parte, o Roberto entra com pesquisa. Vou falar da maneira mais geral do grupo. Na segunda parte, o professor Roberto entra com a parte de pesquisa, rede inteligente, que está incorporado também nesse contexto da eficiência energética. Então, o nosso grupo, na realidade, como também falei, semelhante à professora Simone, ele já vinha atuando há uns 20 anos, né, naquela crise energética do racionamento, né? Então, a gente já começou naquele contexto, a gente começou a se envolver com a gestão de energia elétrica, com a eficiência energética, com a Eletrobras, com a CHESF, e viemos avançando, e o grupo propriamente dito foi criado a partir de 2015. Esse grupo de gestão de energia elétrica no diretório do LADES, né? Muito bem. De lá para cá, a gente vem sempre envolvendo com esse tema, sempre ligado à parte de eficiência das concessionárias de energia, né? Principalmente a CELP, que é uma parceira muito forte nossa aqui, até pelo fato de eu ter sido egresso da CELP, eu tive, graças a Deus, assim, eu tive uma facilidade em trafegar nas duas instituições, o PE e a CELP, e a CELP tem nos ajudado muito, muito, muito mesmo ao longo desses anos, tá? Então, vamos aí aqui para frente. Eu também estou como gestor de energia da Poli, toda essa parte aí energética, da energia elétrica, também nós estamos aqui monitorando aí, né, junto com o professor José Roberto. E aqui só para a gente... Ok, estão escutando bem? Tudo certo? Tudo certo, professor. Muito bem. Aqui só uma breve motivação, como eu falei para vocês, né? A gente está lembrando desse racionamento aí de 2001, né? Que na realidade foi de 20%. Então houve um choque muito forte aqui, teve mudança de hábito, troca de equipamento para reduzir consumo. E agora está voltando esse fantasma, né? Como a gente está vendo aqui, né? A ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele mostrou que nos últimos 7 anos as usinas hidrelétricas, que corresponde a 65% da geração, ela está na pior crise nos últimos 90 anos. Então é um negócio muito sério, né? E o fantasma do apagão está voltando aí para nos assombrar, como a gente tem visto aí, né? Então, a gestão da energia elétrica é o quê? É justamente essa gestão inteligente, de controlar custos, trazendo eficiência e aumentando a competitividade, tanto no aspecto da oferta, da geração, que a gente está vendo aí, por exemplo, a geração. O que está acontecendo? A gente está usando usinas térmicas emergenciais, que tem casos que a usina custa, o preço do megawatt-hora custa 10 vezes mais. Você tem uma ideia, 10 vezes mais que o custo da geração normal de uma usina como a CHESF, como o Furnas, né? Isso é muito sério isso. Como também pelo lado da demanda do consumidor, que é justamente a mudança de hábito e o uso de equipamento eficiente, como também a própria geração distribuída fotovoltaica, certo?
Então, aqui está o nosso grupo, né? Foi criado oficialmente, como eu falei para vocês, em 2015. Está aqui os professores. Nós temos aqui, em destaque aqui, os mais, digamos assim, ligados, que é o Roberto Dias, o professor Manuel Marinho também, né? Doutorado aqui, tem 2, Roberto, Manuel Marinho, Gustavo Maciel, né? E outros professores aqui. No total, nós temos aqui, no resumo, nós temos o grupo, né? Nós temos 3 doutores, 5 mestrados aqui, com estudantes também participando, fazendo mestrado, uma especialização e 4 da graduação, certo? Na linha de pesquisa voltada para a gestão de energia e eficiência energética propriamente dita, no total de 18 pesquisadores. A gente sabe também que a dinâmica do grupo, né, desse grupo de pesquisa, ela é muito forte, porque o aluno entra, ele se forma, aí ele vai para outro estado, ele sai do grupo, tem que estar sempre atualizando e procurando agregar, né, esse pessoal aí para a gente manter o grupo forte, né? Então, a eficiência energética, como é o nosso forte aqui, né, é a obtenção do serviço com o menor dispêndio de energia elétrica por lei, né? Ele deve ser provido pela distribuidora de energia. Hoje a gente tem, a partir do ano 2000, né, foi criada essa lei 991, como vocês devem saber, em que 0,4% da receita operacional líquida das distribuidoras, elas devem ser aplicadas em eficiência energética. E é um dinheiro razoável. Para você ter uma ideia, a CELP tem uma receita líquida, mais ou menos aqui no Estado, por ano de 5 bilhões de reais por ano, né? 5 bi. Isso corresponde a cerca de 20 milhões de reais por ano que deve ser aplicado, né, em programas de eficiência energética. Tá? Então, como o professor Diego tinha adiantado, né, o nosso forte mesmo aqui é justamente essa questão aí dos procedimentos de programa de eficiência energética. A gente fez um programa de eficiência energética aqui na Poli, a partir de 2017, né, em que houve a instalação da nossa usina. Ela tem mais ou menos a geração dela é em torno de 5% da carga, mais ou menos 5%, e juntando com medidas de ações que foram troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpada LED. Todas as lâmpadas foram trocadas, e ar-condicionados mais antigos, né, por ar-condicionado split com inversor, que é chamado inverter, né? Então, nesse total aqui, a gente fez esse trabalho foi, digamos assim, bancado por esses recursos dessa lei aqui, a Lei 991, né? No procedimento de programa de eficiência energética da CELP, onde, no total, aí tivemos também aqui os parceiros, né? Nossos parceiros, a ANEEL, a CELP, né? A Vitalis, que é uma empresa que executou, e o IAUP, como sempre, nossos parceiros aqui, né? Sempre o IAUP está do nosso lado aqui no apoio à questão da parte de infraestrutura da Poli. Então, resumidamente, a gente teve um impacto aqui interessante. Se a gente for observar aqui o nosso consumo mensal aqui da escola, né, a gente dá um corte aqui a partir mais ou menos de agosto de 2017, a gente tem um consumo médio aqui de 78 mil megawatt-hora. Quando foram instaladas as medidas aqui de eficiência, porque aqui está um pouquinho apagado aqui embaixo, por uma troca de lâmpadas, ar-condicionado, mais a entrada da usina, a partir aqui, no final aqui de 2017, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um ponteirinho para mostrar aqui a vocês. A partir aqui de setembro de 2017, a gente vê que houve uma queda realmente do patamar de consumo, né? A gente caiu aqui cerca de 11%, houve uma redução do nosso consumo de energia. E a nossa fatura média mensal, com essas ações de eficiência energética, ela era de 40 mil, com 11% ela reduziu cerca de R$ 4.500 por mês, caindo para R$ 35.500. Então, ele teve um ganho aí anual mais ou menos de cerca de R$ 50 mil por ano, né? Praticamente não teve nenhum custo, só custo de infraestrutura, e essa economia permanece e permanecerá até hoje, tá? Então, qual é o objetivo principal do curso, né, do grupo? Justamente esse, é a gestão mensal da conta de energia elétrica, né, de uma maneira geral, né? A gente já vem fazendo isso aqui com a conta da Poli, né? A gente faz o acompanhamento mensal, monitora como é que está o consumo, monitora como é que está a demanda contratada, né? Como é que está a geração de energia, informa mensalmente ao professor Roberto, para ele ficar ciente de que está tudo ok, né? Principalmente a questão do contrato de energia, a questão de tarifação. É importante você verificar como os consumidores de alta tensão que nós somos,
a gente tem que monitorar a nossa curva de carga. Por quê? Porque se a nossa curva de carga muda de perfil, a gente pode estar pagando uma conta de energia que podia ser 30% mais barata, mudando a tarifa da tarifa verde para a tarifa azul, por exemplo. Né? Então, é preciso ter alguém que acompanhe isso mensalmente. E a gente faz esse acompanhamento e mantém a diretoria informada sobre isso. Tá? Aqui também, outro fato importante que deu força aqui ao grupo foi a inauguração do laboratório de redes inteligentes, né? Onde a gente tem aqui tanto a parte da medição inteligente, como vocês veem aqui, o laboratório de medição inteligente, como a parte de automação, a parte de proteção, né, relé de proteção. Essa parte de medição está mais comigo aqui, medição inteligente, e a parte de automação mais com o professor Roberto. Mas a gente interage muito nas duas áreas, né? Esse laboratório foi inaugurado, está aqui o nosso reitor, diretor, né? Em final de 2017, mais ou menos, né? E o foco principal aqui é justamente a parte de ensaios, calibrações, pesquisa científica, a parte acadêmica também, aulas práticas, a gente desenvolve na cadeira de medidas, iniciação científica, temos projeto de iniciação científica realizado, TCCs, tem uma dissertação de mestrado também do aluno Vitor Borba, mestrado de energia, né? Terminou, mas ele fez a dissertação lá conosco. No total desse laboratório, né, foram investidos cerca de R$1.100.000, total de equipamentos, né? Todo esse investimento foi bancado justamente pela parte de eficiência energética e P&D da CELP, pela CELP, ok? Então, muito bem. Essa segunda parte agora vem lá a parte com o professor Roberto vai entrar aqui, que é justamente a parte de linha de pesquisas, e ele vai falar um pouco também da questão aqui dos P&D, projetos de desenvolvimento que a gente também desenvolveu junto com a CELP, né, e com a CPFL Energia de São Paulo. Okay? Então, o professor Roberto aqui vai falar mais detalhadamente sobre essa parte aí de pesquisas e parcerias. Ok, Roberto? Ok. Professores, boa tarde. Bom, eu vou honrar aí com o horário, tá? A gente vai fazer de uma forma diferente. Em tempo real aqui eu dei uma replanejada para, em vez de falar das pesquisas em andamentos e concluídas, a gente falar das linhas, né? Basicamente, como vocês viram, né? A atividade da gente se mistura um pouco com a atividade de gestão da Poli, né? Com a atividade do professor Carlos Frederico, que acaba se transformando em TCCs, iniciação científica, etc. De modo geral, a gente hoje já evoluiu um pouco da questão só da gestão da energia. A gente até sente a necessidade de expandir esse curso, esse grupo, mais por uma questão de marketing e ter um curso aí que seja de redes inteligentes, micro-redes, etc. Mas hoje tudo é desenvolvido no bojo do curso do grupo de gestão. Então, basicamente, a gente trabalha com recursos energéticos distribuídos hoje. Ou seja, recursos energéticos distribuídos significa pesquisas em geração distribuída, eólica, fotovoltaica, e ações do lado da demanda, que é uma coisa muito moderna, é a gente voltando para os primórdios, ou seja, hoje se preocupa em ações para mudar o comportamento do consumidor, para que ele possa deslocar o seu consumo para horários em que a rede elétrica está ociosa, à noite, por exemplo, usando seus equipamentos de mais alta potência. Para esse tipo de pesquisa, já pensando aí nos colegas que já falaram, a gente precisa de modelagem de comportamento, por exemplo, né? Como modelar o comportamento de indivíduos, né? De consumidores, né? Em determinadas regiões. Então, isso aí é uma área que a gente pode trocar ideia com o pessoal de inteligência artificial, de machine learning, etc., né? Uma outra linha de pesquisa que a gente tem aí é voltada para a parte de BIM, né, que está bem nessa parte de indústria 4.0, ou como a gente chama na engenharia, subestações 4.0. É você ter modelagem de subestações, utilizando a metodologia BIM, já amplamente difundida na engenharia civil, só que associada a ativos da engenharia elétrica. Ou seja, não é mais desenho, não é só volumetria, é informação embutida, né, para você fazer gestão de ativos, para você poder criar a figura do gênio digital, que vai permitir você entregar o documento, o projeto em as-built, e se a empresa que recebeu isso, a cada nova modernização da empresa, ela incorporar essas modificações ao modelo que ela tem o que a gente chama hoje na indústria 4.0 de gênio digital, ou seja, um modelo virtual do equipamento de campo,
que você pode fazer uma interligação desse modelo, né? Que é um projeto que surgiu das ferramentas Autodesk, Bentley, por exemplo. Você pode embutir informação no sistema supervisório e começar a fazer data analytics. Então, isso é uma outra área que a gente pode trocar de ideia com as pessoas, né? Eu destaco aqui uma pesquisa que eu, quando comecei meu mestrado, eu comecei na área de engenharia biomédica, depois migrei para eletrotécnica. Recentemente, eu tive uma vontade de retomar isso, e a gente tem um trabalho que teve até um certo sucesso aí nos eventos, que foi a proposta de uma bomba de controle inteligente de infusão de insulina, onde a gente teve uma parceria com a Universidade de Nantes, na França, que eles forneceram materiais para a gente, assim, dados, um dataset, né, e também uma universidade no Rio Grande do Norte, com apoio de um profissional de saúde. Então, a gente entrou por essa área usando otimização por multiverso, então é uma outra área também que nós, engenheiros eletricistas, não dominamos, mas a gente se mete a fazer. Mas se a gente tem um grupo perto da gente que pode fazer essa parceria, seria interessante. Então, eu visualizo muita área, né, de interseção entre a gente. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia falar, mas a gente também auxilia o programa de pós-graduação através de co-orientações, porque a gente ainda está pleiteando aí o ingresso no programa. Enquanto isso, a gente apoia. Então, a gente tem 3 alunos atualmente sob co-orientação nossa. A gente também tem alguns trabalhos relacionados a P&D. Por favor, professor Carlos, pode passar para a gente concluir. A gente tem aí 3 P&Ds, pode passar para outra página. A gente tem 3 P&Ds, né, um P&D concluído já sobre enterramento de redes de distribuição, que a gente pode também trocar uma ideia interessante com o civil, né? Enterrar uma rede de distribuição significa enterrar a rede de distribuição, também é de telecom, as canaletas, a questão do solo, a questão do nosso nível do mar que Recife tem. Então, isso é algo que a gente pode também retomar. E projetos de P&D com o que a gente tem mais proximidade, que são as concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, Chesf e CELP. Voltando agora para a utilização de armazenamento em grande escala para se fazer jogo tarifário, jogo de preços, né? Colocar energia elétrica para carregar uma bateria enorme, do tamanho de containers, durante a madrugada, que a energia é mais barata, e no horário de ponta, que a energia é mais cara, a gente vende essa energia de volta para o sistema. Isso é algo que está no estado da arte hoje da parte de comercialização. Bom, só para finalizar, basicamente, nosso curso tem uma característica: a gente tem poucos professores imersos nos programas de pós-graduação, e aí fica difícil para a gente envolver alunos de pós-graduação. Então, isso tudo é basicamente conduzido através de alunos de graduação com professores. Então, essa é uma característica do nosso curso, tá? Então, a gente não consegue atingir grandes revistas científicas, mas a gente consegue se envolver muito em eventos, etc. Temos uma quantidade de publicação razoável, que a gente poderia depois disponibilizar isso para vocês darem uma olhada. Desculpe pela passagem aí de 1 hora da apresentação. Perfeito. De um minuto, desculpe. Só queria complementar aqui, Roberto, Diego, a gente também tem participado aí da REPA, né, da nossa REPA, Isso. com alguns artigos. Eu acho importante a gente reforçar a nossa revista. Temos aqui vários artigos, inclusive para publicação na revista, foram 2 publicações, partindo para a terceira. Eu tenho acompanhado. Também na parte de eficiência energética, certo? Isso mesmo. Então, é isso aí. Tá bom, muito obrigado. Viu, Roberto e Carlos Frederico, pela apresentação. Okay. Então, concluímos mais ou menos na hora certa, era para ser às 2h30, passamos 7 minutinhos, acho que tudo bem, dentro do esperado. Eu agradeço novamente a todos, a presença de todos, a presença dos professores que estão aqui participando, e lembrando que os vídeos vão ficar no canal lá de pesquisa, da pesquisa no YouTube, que eu vou divulgar também com alguma mensagem com os vídeos, enviando para vocês, de maneira que vocês possam ter esse contato. De qualquer maneira, vocês podem seguir lá, Pesquisa Polip UPE, lá no Instagram, que lá vai estar também com o link para o YouTube direcionado, de maneira que para quem quiser assistir depois, confortável, pode assistir lá no YouTube no momento que quiser.
E, novamente, muitíssimo obrigado à plateia e a todos os presentes. E com isso, então, finalizamos nosso evento do dia de hoje. Daqui a 15 dias teremos mais outro evento. Então, eu convido a todos novamente para que se deem a oportunidade de interagir com outros grupos de pesquisa. Cada vez mais, os nossos formandos de engenharia e nossos egressos precisam mais dessa interdisciplinaridade, dessa visão global e dessa preocupação com sustentabilidade, com eficiência energética, com as tecnologias 4.0, de nos preocupar com o que a gente vai deixar para nossos meninos, para nossas futuras gerações, e estar cientes dessa realidade. Não adianta também sair nos desenvolvendo como seres humanos e não deixando, ou melhor, desenvolvendo como sociedade e não deixar nada para as próximas gerações. Então, isso, Perfeito. Precisamos ser sustentáveis, precisamos ser eficientes, e nós, como engenheiros, temos a obrigação de ter toda essa responsabilidade, né? De estar cientes dessa responsabilidade. Polir é força. Polir é força, né? E polir é força, né? A gente vê a nossa força é muito grande, né? Isso mesmo. Muito então, bom, muito bom. Obrigado. Muitíssimo obrigado a todos, e com isso encerramos aqui o evento. Muito obrigado. Tchau, tchau. A todos. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, Roberto.